Olá, crianças! Como que estão as crianças mais lindas da Tia Van? Vocês estão bem? Vocês estão brincando muito? Vocês estão se divertindo? E outra, a Tia Van quer saber como foi a Páscoa de vocês. Porque já faz pouquinho tempo que foi a Páscoa, né? Então, como que foi? Vocês se divertiram muito? Vocês passaram com as pessoas que vocês amam, que moram na casinha de vocês? Ligaram pro vovô, pra vovó, pra titia, pra falar Feliz Páscoa! E perguntar, o coelhinho passou aí, vovó? Como é que foi? Eu quero saber. Se vocês puderem, manda fotinho, manda mensagem no WhatsApp contando pra gente como foi, que a gente vai ficar muito feliz de saber. Mas antes da gente conversar sobre a Páscoa, que não é a importância dela só porque o coelhinho passa em casa e deixa o vinho, não, a Páscoa tem um significado muito mais importante. E a gente vai falar disso depois que a gente falar com o nosso melhor amigo, com o Papai do Céu. Então vamos lá, fechando os nossos olhinhos. Então vamos imaginando uma florzinha na nossa frente. E a gente vai cheirando a florzinha, bem gostoso. Cheira a florzinha e vamos imaginando uma velinha que a gente vai apagando. Então a gente sopra a velinha. Cheira a florzinha de novo. E assopra a velinha. Cheira a florzinha. E assopra a velinha. E vamos assim bem calmos, vamos pensando em Jesus. Vamos pensando no nosso mentor, o nosso anjo da guarda que está ao nosso lado e nos acompanhou até aqui neste dia. Vamos saudando as equipes dessa casa, abraçando esses queridos amigos, cumprimentando carinhosamente Maria de Betânia, esta amiga responsável por esta casa. Vamos cumprimentando o mentor desta sala e nos ligando também a Sheila, Memei, Dr. Bezerra de Menezes, mentores responsáveis pela evangelização infantil. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, mãe de Jesus, e vamos até Jesus, nosso amigo e irmão maior, que nos acompanha sempre. E vamos até Deus Pai, Criador de todas as criaturas, a quem louvamos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje é uma nossa aula muito especial, a Tia Van está muito contente de falar com vocês sobre a Páscoa, que é uma comemoração muito importante e tem um significado muito lindo. Então vamos lá começar. Vocês sabiam que a Páscoa ela já existia na época de Jesus? A Páscoa ela era uma comemoração para o pessoal que morava lá na época, o povo que morava lá na época, os judeus, muito importante. Porque naquele período, naquela região, era a entrada da primavera. E a entrada da primavera é uma época muito gostosa. A Tia Van é suspeita para falar porque é a época que a Tia Van mais gosta. Eu gosto mais do que do verão, da primavera. Porque você sai na rua e às vezes as árvores, às vezes não, sempre, né? As árvores estão cheias de flores bonitas, a rua fica mais animada, o sol é mais gostosinho. Parece que os animais aparecem mais, as borboletinhas, os passarinhos. É uma época muito gostosa. E aqui, a Tia Van colocou uma imagenzinha, vocês estão vendo? De uma graminha verdinha, tem borboletinhas, tem florzinhas coloridas. Por quê? Porque pro povo daquela época, essa era uma fase muito legal, muito gostosa. Porque eles viam tudo isso, né? Essas folhinhas mais verdes começavam a crescer, né? A aparecer flores e também aparecer os animaizinhos. Aqui, ó. A Tia Van colocou uma imagenzinha. Vocês estão vendo coelhinhos aqui. E ele tá pensando nas frutinhas que ele quer comer. Que frutinha será que vai nascer? Por que a Tia Van colocou essa imagem? Porque o pessoal lá ficava muito feliz, porque logo eles iam poder colher aquelas frutinhas gostosas para comer. E o trigo e várias coisas que eles comiam na época, né? Várias alimentações que eles plantavam
e daqui a pouco ia dar tempo de colher. Então essa época era muito importante, porque a gente precisa dos alimentos para ficar vivo, né? A mamãe e o papai não dão papá pra gente? Os nossos cuidadores, quem cuida da gente, vovó, titio, titia, eles nos dão comidinha, né? E para ter comidinha, alguém tem que plantar, alguém tem que colher. Às vezes a gente não vê isso, né? Porque a gente vai lá no supermercado e a gente vai na feirinha e a gente compra aquela comidinha. Mas aquela comidinha vem de algum lugar que alguém usou as mãozinhas ou usou a mente para usar equipamentos, né? Pazinha, caminhãozinho para plantar, né? As sementinhas. E que depois dão nas frutinhas que a gente come. E alguém tem que ir lá e pegar. Ó, tem uma maçã na árvore, eu vou lá e pego a maçã. Aí depois eu vendo pro mercado e a gente compra para comer. Então, era uma época muito feliz por causa disso. E também é uma época muito feliz porque os animais, eles se desenvolviam, eles cresciam mais nessa época, né? Eles ficavam maiores, mais bonitos. Então todo mundo ficava feliz. E nasciam muitos animaizinhos também. Ovelhinhas, carneirinhos. E o pessoal que cuidava, né? Os donos desses animais também ficavam muito felizes por isso. Então, a primavera era uma época onde, depois que saiu o inverno, né? Depois que saíam as outras estações, era que começava a brotar tudo de novo, onde aparecia tudo de novo. Então, era uma época muito importante para eles. E era uma época de comemoração. Então, eles chamavam essa comemoração de Páscoa. Depois, com a vinda de Jesus, né? Depois da morte de Jesus, quando Jesus voltou para o Papai do Céu, ele mudou. Essa comemoração da Páscoa teve um novo significado. Então, vamos lá. Além disso também, a Páscoa, ela tinha um significado da liberdade, porque os judeus, né, aquele pessoal que morava lá naquela época, eles tinham sido escravos e eles foram libertos, né? Eles trabalhavam para as pessoas, né? Eles eram mantidos escravos porque eles não tinham liberdade de fazer aquilo que eles queriam. Eles tinham que obedecer a algumas pessoas, né? Então trabalhavam para aquelas pessoas, davam dinheiro para aquelas pessoas. E quando eles ficaram livres, que veio Moisés e tudo mais, eles puderam decidir as coisas por eles mesmos, ter a liberdade para ir e vir quando eles quisessem, para plantar o que eles quisessem. Então era um momento muito especial também para eles por causa disso, que eles comemoravam essa liberdade deles. Só que com Jesus, o que aconteceu? Jesus veio para a Terra para ensinar coisas maravilhosas para a gente, que a gente sabe, sobre o amor, sobre a paz, sobre a caridade, sobre ajudar os nossos coleguinhas, sobre respeitar o papai, a mamãe, quem cuida da gente. Então é uma época muito importante, né? Jesus veio trazer ensinamentos muito importantes. E chegou um dia que Jesus foi preso, né? Porque não entendiam algumas coisas que Jesus contava. E depois Jesus foi morar com o Papai do Céu. O corpinho de Jesus morreu, que a gente sabe que o nosso corpinho ele morre, né? Quando chega um determinado tempo, que a gente tem que voltar para o Papai do Céu, morar lá com o Papai do Céu um pouquinho. Então o corpinho de Jesus morreu. E as pessoas que eram os amigos de Jesus, que eram os apóstolos de Jesus, cuidaram do corpinho de Jesus. O corpinho de Jesus morreu foi na Páscoa, né? Foi nesse período. Então eles pegaram o corpinho de Jesus e enterraram num lugar muito seguro e colocaram uma pedra fechando. E depois de 3 dias, aí os seus amigos, eles tomavam conta
desse lugar onde estava o corpinho de Jesus. E depois de 3 dias, Jesus apareceu, né? Jesus voltou para contar, né? O papai do céu falou, pode ir lá contar para eles. E aí, Jesus voltou para contar que tudo aquilo que ele ensinou pra gente é verdade, né? Que tudo sobre o amor, sobre a caridade, sobre a boa vontade, sobre fazer o bem, é verdade. E que existe a vida depois que a gente não tá mais aqui. O nosso corpinho, ele tem um tempo que ele fica, né? Chega um tempo que o nosso corpinho tá cansado. E tá na hora da gente voltar pra nossa casa, que é lá no céu. A nossa outra casa. A gente vem aqui pra aprender, a gente aprendeu, o nosso corpinho ficou cansado, a gente volta pro céu e depois que a gente fica lá um tempinho, aprendendo coisas também, o Papai do Céu fala assim, vamos de novo pra um corpinho novo? E começar tudo de novo e aprender coisas novas? E a gente volta. Então Jesus veio falar que tudo aquilo é verdade. Então, a Páscoa, depois, né, que o corpinho de Jesus morreu, ele teve um novo significado, que foi o significado da renovação, da boa nova, que é que realmente existe essa vida lá em cima no céu, que a gente aprende, que a gente volta de novo e aprende mais, e da esperança de que sempre tem coisas boas pra gente aprender, que o Papai do Céu tá sempre cuidando da gente, o nosso anjinho da guarda sempre tá cuidando da gente, e que a gente tem uns anjinhos aqui na Terra, que são a nossa família, são os nossos amigos, são aquelas pessoas que gostam da gente e que a gente gosta delas. Então, eles são os nossos amiguinhos, eles são os nossos anjinhos da guarda, e a gente tem os anjinhos da guarda do céu também que a gente não vê, mas que eles estão sempre cuidando da gente, sempre dando bons conselhos pra gente. A gente vai falar aqui agora sobre a história do ovo e do coelhinho. Como assim? Por que o coelhinho da Páscoa? E por que o ovinho da Páscoa e o ovo de chocolate? Por que o ovo é de chocolate? Interessante, né? Porque eu nunca vi um animalzinho fazer ovo de chocolate. Só o coelhinho da Páscoa que tem essa magia. Então, o que acontece? O ovinho, ele é o símbolo da vida. Para vocês pensarem, ó. Quando a galinha vai nascer o pintinho, ela bota um ovinho, aí o pintinho que tá dentro daquele ovinho, ele vai com o biquinho pipi, quebra o ovinho e ele sai. Vários animaizinhos nascem do ovinho. Então o ovo, ele tem um significado. O que é o significado? Da vida, o significado da renovação, né? Então, o ovinho do coelhinho é por causa disso, por causa desse símbolo, né? Jesus, ele não vem ensinar pra gente também sobre a vida, né? Sobre como aproveitar a vida, como viver mais e como viver melhor. Então, o ovinho, ele tem esse significado da vida. Então, os animaizinhos nascem do ovo. E quando a gente ganha um ovinho, é o símbolo da vida, da gente aproveitar a vida, da gente saborear a vida, né? Para representar essa vida eterna, que o nosso corpinho, ele nasce e morre, mas o nosso espírito que está aqui dentro do nosso corpinho, lembra que a tia Van falou disso da aula, que tem o espírito, o perispírito? O nosso espírito que está aqui dentro, que vai ser sempre a gente, sempre, independente do corpinho que a gente tiver, ele é eterno. Então o ovo, ele significa essa vida eterna. Que a gente pode sair de vários ovinhos, mas a gente está sempre vivendo. A gente nunca morre. O nosso espírito nunca morre. Coelho, o senhor coelho. O significado do coelho, o que o coelho representa, é essa esperteza. O coelho é muito esperto, ele sai pulando para um lado e para o outro. Ele é ágil, ele é rápido. Então ele é aquele que traz o ovinho, que ele traz a vida eterna, né? O significado da vida eterna. Ele vai lá e dá o ovinho, coloca o ovinho lá. Então a gente lembra que ele é aquele bichinho esperto, arteiro, que ele chega rapidinho e que ele deixa os ovinhos pra gente, o símbolo da vida eterna. E a gente lembra de Jesus, que veio aqui para ficar com a gente, e toda a história linda de Jesus. E agora, o porquê que o ovo é de chocolate? Para trazer essa doçura,
para ser gostoso, para a gente apreciar. Quando a gente come um ovinho de chocolate, a gente fala: nossa, que gostoso, esse ovinho. Aí a gente come, a gente fala: morde. Aí às vezes a gente quer morder até devagarzinho para sentir aquele gostinho, né? Então pra gente saborear, pra gente lembrar da gente saborear a vida, que a vida, ela é pra ser vivida com alegria, é pra ser vivida com fazendo as coisas que a gente gosta, brincando daquilo que a gente gosta, abraçando quem a gente gosta, estando com quem a gente gosta. Não é muito legal o significado do ovo, do coelhinho e do chocolate? Eu, pelo menos, acho sensacional. Então, vai lá o coelhinho, leva o ovinho de Páscoa e a gente consegue lembrar de tudo isso de que Jesus veio e veio nos ensinar. Mas a festa mesmo é de Jesus, né? Porque é Jesus que nos ensinou tudo isso. Jesus que veio trazer todas essas novidades pra gente. Que o nosso coração sabe que é verdade. E aqui a gente vai falar do que significa a Páscoa, porque a Páscoa ela tem os significados, né? Assim, como hoje no dia a dia, na minha vida agora, eu posso vivenciar essa Páscoa. Além de lembrar de tudo que Jesus ensinou, como que eu posso viver melhor tudo isso que Jesus ensinou? Então eu posso respeitar a nossa família, né? Aquelas pessoas que cuidam da gente com tanto amor, com tanto carinho. A gente pode ajudar nas atividades. Então, por exemplo, tem o exemplo dos brinquedos. Às vezes a gente pega os brinquedos, tem a nossa caixinha, os lugares onde a gente deixa os brinquedos e espalha tudo na casa. Fica aquela bagunça. E a mamãe às vezes está cansada, a vovó está cansada, a titia está cansada. Quem cuida da gente às vezes está cansado, né? Os nossos cuidadores, quem cuida da gente. Então a gente pode guardar os brinquedinhos, colocar no lugar. Pode pegar a nossa roupinha que a gente tirou, tá sujinha, e dar para quem cuida da gente para guardar, para colocar, ou para lavar, ou se tá limpinha, a gente acabou de trocar, guardar. A gente aprende, significa a gente amar os nossos amiguinhos, amar a nossa família, amar as pessoas que fazem parte da nossa vida e que são importantes. E amar a gente mesmo, né? Porque quando a gente ama a gente, quando a gente se trata bem, a gente trata bem os outros também. Que a gente só pode dar aquilo que a gente já tem no nosso coração. É também a gente emprestar os nossos brinquedinhos quando a gente tá brincando. A gente tá brincando às vezes com o nosso irmãozinho, ele quer pegar o nosso brinquedinho e a gente fica tão bravinho, né? Ou com o nosso coleguinha. E a gente pode emprestar. Só falar assim, ó, cuida bem, é importante pra mim. E a gente empresta. A gente pode dividir a nossa comidinha com alguém que tá do nosso lado. É a gente amar, né? A gente fazer aquele que é bem pra gente e que é bom pro outro. Com amor, com alegria, com contentamento, né? E também respeitar as florzinhas que estão na rua ou que estão em casa, os nossos animaizinhos, os animaizinhos que não são nossos, que às vezes estão na rua. É a gente tratar bem tudo que está no nosso planeta e saber usar tudo que a gente tem no planeta. Por exemplo, a gente tem a água, né? E a gente saber usar a água, a gente não deixar ela ligada o dia inteiro, né? Avisar para alguém se tá vazando a água. Às vezes a gente deixou a torneira ligada e não percebeu, porque é tudo nosso. É tudo do Papai do Céu. E a gente tem que cuidar bem daquilo que Ele deu pra gente viver a vida muito melhor. Isso significa a Páscoa também. A gente reviver, né? Viver no nosso dia a dia aquilo tudo que Jesus nos ensinou. Que são muitas coisas, né? Se eu for falar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Mas o maior é a gente ser amorosos, nós amarmos e permitirmos sermos amados. A gente vai falar da nossa atividade. A nossa atividade vai ser desenhar. Vamos desenhar. Pode pedir ajuda da mamãe, de quem for. A gente vai desenhar aquilo que a gente aprendeu da Páscoa, do que a tia Van falou. Então, a gente pode fazer qualquer desenho que tem. Pode ser o coelhinho fazendo uma boa ação, né? Pode ser o coelhinho Jesus.
Pode ser você e sua família, como foi na Páscoa. Pode ser qualquer coisa que lembre aquilo que a gente falou na aula, que a tia Van falou. Vocês podem até ver o videozinho de novo, se precisar, para lembrar, tá bom? Então, foi um prazer a gente conversar de novo, fazer mais essa aulinha. A tia Van manda um beijo enorme com as tias. Todas as tias estão mandando um beijo enorme. A gente tá com muita saudade de vocês. E a gente manda todo o amor que Jesus ensinou pra gente, pra vocês, pra família de vocês. E que esse significado da Páscoa, de renovar, trazer o novo, né? Os bons sentimentos, de trazer essa alegria, o amor, essa boa nova, de que a gente está sempre nutrido pelo Papai do Céu. O Papai do Céu sempre está mandando aquilo que é de bom pra gente, pra todo mundo. Então, um beijo, um abraço e vamos falar com o Papai do Céu de novo, tá bom? E agora, gratos, vamos dar um pouquinho do que recebemos em formas de vibrações de amor. Vibremos pelo planeta Terra, pelo Brasil, por todos os lares da Terra, pelos nossos lares e por nossas famílias, pelas crianças que estão nessa sala e por aquelas que não puderam vir, pelas creches, orfanatos e pelas crianças de rua, por esta casa que nos acolhe, por cada um de nós que estamos presentes hoje aqui e agradecemos mais uma vez a Deus Pai Criador com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, com a graça de Deus.